Meu nome é Kaline Farias, eu faço parte do grupo 6, que é constituído por mim, pelo Eládio, pelo Leone e pelo Leandro. Meu grupo é o grupo 6, a gente ficou com o enunciado. Utilizando o módulo diagrama de fase, construiu o diagrama magnésio-alumínio. Em seguida, para a fração de alumínio igual a 0,1 e 200 graus, determine. Primeiro, as fases. Segundo, a composição das fases em percentual em peso. A terceira, a quantidade das fases em percentual em peso. E correlacione o diagrama de fases com os resultados do módulo equilíbrio. Inicialmente, eu vou abrir o software, FactSage. Aqui, para construir meu diagrama de fases, eu vou clicar aqui em diagrama de fases. Aqui na biblioteca, eu vou marcar FT-Lite e apertar OK. E agora eu vou colocar os meus componentes. Primeiro, magnésio. Eu adiciono e coloco o alumínio. Logo em seguida, eu clico em Next. Abrindo essa próxima tela, inicialmente eu vou marcar as minhas fases bases, que são inerentes ao meu diagrama de fase. Descendo um pouquinho aqui para baixo, eu vou em Variables, que eu vou delimitar os meus eixos. Clico em Next. Aqui eu posso colocar no meu eixo Y a temperatura, o mínimo de 0 e no máximo de 900. A pressão A1 atm. Aqui embaixo eu vou colocar as minhas composições no eixo X, de 0 a 1 no meu numerador e 1 a 1 no meu denominador. Aqui, de 0 a 1, é que o alumínio está crescendo da esquerda para a direita. Clico em OK. Agora eu posso calcular o meu diagrama. Calculate. Agora, com o meu diagrama calculado, eu posso colocar o nome das fases em alto levels. As fases das quais não foram colocadas automaticamente, eu vou colocar manualmente. Esta fase, esta fase, esta fase, esta próxima fase. Agora eu vou delimitar colocar um ponto de acordo com o meu enunciado. Venho em ADD, em Symbol, coloco no meu eixo X 0,1, no meu eixo Y 200 graus, escolho o formato do meu ponto, aumentando aqui um pouquinho, coloco em OK. Marquei o meu ponto. Agora eu vou passar uma linha, para ficar mais organizado, de melhor visualização. Aqui o ADD 2 pontos. O primeiro ponto, colocarei de 0 a 200. Change Select Point. O segundo, vou colocar de 1 a 200. Change Select Point e aperto OK. Passando uma linha sobre o meu ponto, uma linha horizontal. Eu fiquei incumbida de falar sobre a primeira parte, em que fala qual as fases existentes. E as fases existentes foram cúbica de corpo centrado no alumínio e hexagonal compacto no magnésio, sendo possível a visualização aqui. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega de classe,
Eládio. Olá, eu sou Eládio, vou responder agora a questão, o item 2, que pede para determinar a composição das fases em percentual em peso. Bem, a temperatura dada foi 200 graus, né? E a fração de alumínio 0,1, então, enfim, mas a gente utilizou essa temperatura, eu tracei essa linha vermelha aqui, essa linha vermelha, utilizando o fax Sage, e no ponto em que ela interceptou aqui essa fronteira com a estrutura hexagonal compacta da família A3, eu tracei essa linha vertical azul, que ela nos dá justamente o ponto em que ela intercepta o eixo aqui da composição, o valor do alumínio que está presente nessa fase aqui, que tem essa estrutura hexagonal compacta da família A3, 2,9% em peso de alumínio, ela é formada, e 97,1% em peso de magnésio. Depois, agora, para conhecer a estrutura de corpo centrado, a sua composição, eu tracei essa linha amarela vertical também, e ela interceptou aqui o eixo da composição, mostrando que a quantidade de magnésio presente é de 58% em peso e de alumínio 42% em peso. Então, basicamente, era isso que o item pedia nessa questão. Olá pessoal, eu me chamo Leone Laeste e eu fiquei com a terceira parte da nossa questão. Eu fiquei aqui com a terceira parte da nossa questão, que ela pede a quantidade das fases em percentual em peso. Primeiramente, nós temos aqui nosso diagrama. Com o auxílio do FactSage, a gente consegue traçar essa reta aqui na horizontal, fixando a nossa temperatura de 200 graus. E com o auxílio também do FactSage, nós conseguimos identificar qual é o ponto que essa reta bate nas extremidades. Só passando o mouse aqui em cima, ele lhe diz qual é a composição em X, para você saber qual é o ponto que você deve usar. Então, com o auxílio do FactSage, a gente também consegue descobrir que esse ponto aqui, que a nossa reta fixada em 200 graus bate, é 0,0295. Do mesmo jeito, na outra extremidade, esse ponto aqui é 0,4225. Com o auxílio do FactSage, a gente também consegue traçar essas retas na vertical para melhor identificação. Agora, nós só precisamos aplicar a nossa regra da alavanca. Nós temos que esse lado aqui vai ser a nossa fase HCP A3 e esse vai ser o CBBC A12. Agora é só a gente aplicar a regra da alavanca, um cálculo bem simples. Agora é só aplicar a regra da alavanca. Nós vamos ter que a quantidade das fases em percentual em peso vai ser, a do HCP-A3 vai ser 0,4225 menos 0,1, o 0,1 que é dado na questão, que é o 0,1 de 10% de alumínio, e dividido por 0,4225 menos 0,0295, que são os extremos para a gente conseguir fazer nossa regra da alavanca. Vezes 100, então nós temos que o HCP-A3 vai ser 82,06%, e do mesmo modo para o CBBC-A12, nós temos que, calculando, o 0,1 menos 0,0295, dividido pelo total, vezes 100, nós temos que vai ser 17,94%. Essas são as nossas quantidades de fases em percentual em peso. Agora o Leandro vai explicar a comparação, nossos valores obtidos com o equilíbrio. Muito obrigado. Meu nome é Leandro Rodrigues Beiro, eu vou responder a parte 4 da nossa
da nossa equipe, que é o grupo 6. Então, correlação de diagrama de fases com os resultados do módulo equilíbrio. Então, eu vou abrir o módulo equilíbrio no programa. O módulo equilíbrio, ele funciona minimizando a energia livre de Gibbs. Dessa forma, você vai ter a energia mais baixa para uma dada condição, digamos assim. Aí, a gente precisa de 10% em peso de alumínio, então vou colocar 0,1 de gramas de alumínio e 0,9 gramas de magnésio. Aqui a nossa biblioteca vai ser FT-Lite, ela tem bastante ligas de alumínio e ligas de magnésio. Então, dando ok, seleciono as soluções e a gente quer saber a 200 graus Celsius, então essa vai ser a nossa temperatura final, calcular. Então, fazendo uma comparação com os resultados, a primeira parte, que é as fases, a gente tem que a gente vai encontrar as fases HCP e CBCC, que a gente conseguiu ver isso no diagrama de fases. A segunda parte, que são a composição das fases. Na fase HCP, a gente aqui, a proporção em massa vai ter 97% em peso de magnésio e 2,9, quase 3 ali, 2,94 de alumínio por cento. A gente conseguiu também calcular, chegou bem próximo pelo diagrama de fase. E na fase CBCC, a gente vai ter 42% de alumínio e 57% de magnésio. A gente também conseguiu calcular isso. A terceira parte é a quantidade das fases, percentual em peso de cada fase. Aqui a gente consegue ver 82% é HCP e 17%, quase 18%, é a fase CBCC. A gente conseguiu calcular pela regra da alavanca antes. Então é isso, o programa se mostra muito eficiente para a gente prever fases de acordo com os parâmetros dados. Obrigado pela atenção.